Rodolfo é um civilista, está aqui entre nós, por motivos quais eu não sei, mas eu queria dar um recado para ele antes dele começar a palestra dele, gente. Eu queria dar um recado. Penal é melhor que civil. Bora acender a luzinha, bora, para a gente registrar esse momento. Estamos aqui com um grande civilista, professor Rodolfo Pamplona Filho. Senhoras e senhores, estamos aqui. E vamos dar um recado para esse professor. Eu não vou falar nada não, gente. Vocês que vão dizer para mim agora. Você tentou. Há controvérsias. Meus amigos e minhas amigas, deixa eu falar um minuto para vocês antes de contar o tempo. É dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Nós todos e todas que estamos aqui somos sobreviventes. Nós sobrevivemos a uma pandemia. Amigos nossos, não. Professores, não. Vou liberar você, mas eu quero dizer que eu estou feliz, porque eu vi esse moleque quando ele era moleque. Antes de virar cosplay do Vitor Poeta, a pandemia fez isso com a gente. Eu vi muitas pessoas falando, olha, eu participei do primeiro, do segundo evento aqui como estudante. Bem, eu estou na estrada já há quase 30 anos. Eu vi quando esse menino começou e se tornou essa referência. Quero pedir uma salva de palmas para ele. Agora você pode ir, cosplay do Vitor Poeta. A pandemia fez isso com a gente, né? Vocês tiveram palestra hoje com o Rogério Greco, né? Não tiveram amanhã? Rogério Greco amanhã. Vocês estão vendo? Ele tá a cara do padre Marcelo Rossi, né? Eu fiquei assim, impressionado, assim, porque é meu amigo, né? Eu só brinco com amigo, né? O Rosmar já falou? O Rosmar tá a cara, né? É o vilão do Braddock, né? É do Chuck Norris. E eu tô achando estranho, porque todo mundo ficou focado e eu fiquei gordo, né, na pandemia até. Eu me olho no espelho, gente, eu virei o Mário Sérgio Cortella. Então, aqui, ó, essa aí em cima aí. Meus amigos e minhas amigas, vamos começar aqui. Eu estou aqui, como já foi declarado, na condição de alienígena, na condição de um civilista no meio dos penalistas, de um trabalhista no meio dos penalistas, e eu espero estar com vocês à noite representando bem o princípio contramajoritário, ou imaginar aqui que eu entrei no sistema de cotas, né? Mas para mim eu vou tentar honrar isso ao máximo possível. E aí eu quero pedir até, já que é um sistema de cotas, por favor, todo mundo liga aí seu celular. Nesse momento, entra no Instagram, me ache aí, porque você tem um momento, gente, já que começaram com bullying comigo, você entra, há uns 10 segundos, me acha e vai ver que eu já mudei de imagem algumas vezes. Se você quiser, antes, depois entra no Google, bota Rodolfo Pamplona Filho, vai achar, já fui a cara do professor Snape, Hogwarts, já fui a cara do seu Pessoa, já fui a cara do Jimmy Fallon, do Ben Affleck, e de um monte de gente. A minha cara deve ser muito vulgar, então nessa condição hoje de cover do Mário Sérgio Cortella, eu quero conversar com vocês. Entrem no Instagram, me siga e, por favor, tira uma foto comigo aqui, porque depois eu preciso mandar pro pessoal, porque meu celular descarregou, minha amada Rose botou para carregar, aí eu deixei ele no canto para gente começar a falar. E aí eu quero bater um papo com vocês, conversar com vocês sobre um tema muito importante. Como eu disse, eu estou na área jurídica há muito tempo. Eu virei juiz em 95, defendi o mestrado em 97, o doutorado em 2000. Alguns de vocês não eram nascidos. E isso me dá um respaldo de ficar um tiozão, né? Eu fui juiz com 23 anos, né? Eu era aquela brincadeira de ser um menino prodígio, e hoje eu sou no máximo um coroa simpático. E dentro dessa linha eu quero conversar com vocês sobre um tema muito caro. Foi o tema da minha tese de doutorado, já há mais de 20 anos. E é um tema que dialoga o direito civil, o direito do trabalho com o direito penal, que é o tema do assédio sexual. É preciso compreender que falar sobre assédio sexual, e perceba o lugar de fala que tenho. Eu sou um homem branco hétero cis que fala de assédio sexual antes de haver o tipo penal no Brasil. Por quê? Porque é um problema muito sério. É um problema velho com nome novo. Com nome que se fala há 20, 30, 40 anos no máximo, mas que a gente remonta aos sentimentos de posse de uma masculinidade sórdida, doentia,
que encara o corpo feminino como seu objeto de posse. E porque é óbvio que não há só assédio sexual de homem em relação à mulher, mas é esta a perspectiva mais comum e mais disseminada. Só que eu fiz até um roteirinho para a gente explicar aqui, mas eu queria, na verdade, como eu brinco sempre com o meu amado Alan, e como meu pós-doc foi sobre direito e arte, eu sempre gosto de poetizar, porque muitas vezes é preciso contextualizar um tema para poder se sentir à vontade para falar. E esse congresso é um negócio que é maravilhoso. Eu sou amigo do Alan há tantos anos, mas no Congresso de Direito Penal é a primeira vez que ele me traz, né? E eu estou me sentindo um show de rock. Para falar a verdade, olha, tem a pista, tem a área VIP, tem o front stage, tem o backstage. Eu estou esperando o Coldplay entrar aqui no palco daqui a pouco. Então, nesse ponto, eu queria dedicar a você, meu aluno, minha aluna, você, meu amigo, minha amiga, um pequeno poema que fiz sobre assédio sexual, para você entender o que eu vou falar. Exigir o que não se deve vender, tomar o outro como objeto oculto, deslumbrar-se com o poder, sentir-se o dono do corpo do outro, usar o sexo como manobra, manipular sentimentos, chantagear sem pudor ou hora até consumar o seu intento, valer-se da sua posição, não se importando com a opinião, na verdade, não ligar para nada, desprezar o sentimento alheio, pensar que o mundo é seu plano, tornar-se um insaciável tirano. Essa é a ideia de compreender o tema do assédio sexual. Porque, como eu disse, o assédio sexual, se nós pensarmos na construção histórica do mundo do direito ocidental, nós possamos lembrar do Jus Prima Notis medieval, e você vai lembrar lá do filme Coração Valente, Braveheart, com Mel Gibson, a ideia disso, imaginar o direito da primeira noite, a ideia de exigir o corpo do outro. Mas a gente precisa, e nesse momento, me perdoa pelo meu lugar de fala, o assédio sexual não se limita ao tipo penal. Isso você precisa saber. Não se limite a falar de assédio sexual ao 216A. Por quê? Porque sim, o direito penal é muito importante. É a última ratio. Ele é tão importante que ele só deve cuidar da situação extrema. Só que não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Não há limite para a liberdade humana quando se pensa em ilicitude. E é preciso que você compreenda o que é assédio sexual numa perspectiva mais ampla do que o tipo penal. Você vai entender isso agora. Anote aí, quando eu penso em assédio sexual como um ato ilícito, e eu tinha que falar disso em 2000, quando eu defendi o doutorado, porque não havia artigo penal, né? Eu preciso ter alguns elementos caracterizadores. Claro, sujeitos, e sujeitos 2 no mínimo, mas 2 no mínimo. Por quê? Porque se eu tenho comumente o assédio de um homem em relação à mulher, eu tenho assédio de pessoas do mesmo sexo, eu tenho assédio de mulher em relação a homem. O filme Disclosure, o assédio sexual por Demi Moore, Michael Douglas pode trazer uma referência artística sobre isso. Mas eu preciso imaginar que assédio sexual, a palavra assédio, precisa ser bem entendida. Porque assédio importa em cerco, em limitação da liberdade sexual. Assédio sexual, a priori, não se consuma com um único ato, não se consuma com uma única ideia, com uma única proposta. É preciso compreender essa atitude, essa conduta reiterada. Não quer dizer que, numa perspectiva mais ampla, não somente da percepção criminal, não é o tipo que nós estamos aqui, que eu não possa caracterizar excepcionalmente assédio com um único ato. É sintomático que a expressão assédio sexual esteja, inclusive, traduzida em vários idiomas. Eu falo em acoso sexual, eu falo em sexual harassment, eu falo em jin em japonês. Há, nesse ponto, várias questões que não podem ser desprezadas. Mas, em todas elas, eu vou ter que trabalhar uma conduta de natureza sexual. Porque não é somente a conjunção carnal. É preciso entender... E isso o Nelson Rodrigues já dizia, se nós soubéssemos como as pessoas fizeram sexo na noite anterior, a gente não cumprimentava no dia seguinte. Porque, na verdade, quando a gente fala de sexo sem piadinhas, as pessoas se excitam.
E nesse ponto é preciso entender que não há limites quando a gente pensa em assédio. Mas é preciso ver dois elementos importantes. A primeiro, óbvio, a rejeição à conduta do agente. Essa questão, e eu lembro, quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei muito com a Federação das Secretárias de São Paulo, uma categoria que por fetiches ou coisas do gênero, trabalhava e era vítima de assédio muito antes de ter tipo. E compreender como se portar em uma situação de assédio é algo importantíssimo. E a ideia da manifestação da rejeição muitas vezes difícil, muitas vezes em função de uma subordinação limitada, restrita, por medo, por timidez, por outras situações, é algo que precisa ficar claro. Não para a percepção criminal, mas sim para nós deixarmos claro que a ideia de uma tutela em relação ao assédio sexual é a tutela do jeito de dizer não. Você tem o direito de dizer não, ainda que esteja no quarto com Mike Tyson. Estou lembrado do caso do Desiree Washington, né? E essa ideia de reiteração, de assédio vai estar lá presente. Mas para vocês entenderem bem, porque o tempo é curto, eu preciso entender as duas espécies fundamentais de assédio. Nós temos o assédio quiprocó, não é quiprocó de briga, é do latim mesmo, quid pro quo. Isto por aquilo, o assédio sexual por ameaça, o assédio sexual por chantagem. Você me dá e eu lhe promovo, você me dá, eu não te rebaixo, você me dá, eu não te rejeito. A própria noção da piada, e piada é cada vez algo que a gente precisa entender em um mundo, que precisa entender como é que se comunica do Odá ao Desce. É algo que a gente precisa saber que era comum no passado e hoje é intolerável. Então é preciso entender que essa chantagem, sim, eu vou ter uma construção de diferença funcional, então eu vou ter, e aí o tipo penal está evidente, uma relação de emprego, uma relação estatutária, uma relação eclesiástica, pastor, padre, uma relação de assistência, fé médica, enfermeira, professor, aluna. Eu preciso compreender que eu preciso não ter necessariamente uma relação vinculada entre eles, mas sim um desnível de poder. Mas acorde, assédio não é só isso. Assédio é também o chamado assédio sexual ambiental ou assédio sexual por intimidação. É a ideia de uma construção de um ambiente sexualmente nocivo. É preciso entender que isso aí, desculpe, o civilista tem que entrar no bolo. É o artigo 87 do Código Civil. A ideia do abuso de direito, a ideia de que texto sem contexto vira pretexto. É preciso fazer uma modulação, é preciso fazer um elemento mais profundo para imaginar que a moralidade em um convento é diferente da moralidade de uma borracharia, que é diferente da moralidade de um grupo de amigos. Eu fui juiz no extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, uma cidade que tem uma formação evangélica muito forte. Saí de lá para ser juiz em Porto Seguro, era juiz em Arraial das Juntas, as pessoas não usavam calça. Para entrar na unidade, não entrar na minha vara não, entrar na minha unidade jurisdicional, né, os indivíduos pegavam a beca, porque não tinha calça. Então, a moralidade, o comportamento era diferente. E isso é algo que a gente precisa compreender nos termos do assédio. Há muitas questões aqui a trabalhar e precisa entender que assédio sexual não comporta modalidade culposa. Ninguém pode assediar alguém por engano. E por isso a ideia de uma proposta e de uma compreensão em função de uma restrição à liberdade sexual. É preciso entender mais. Eu posso discutir a noção de culpa concorrente, a discussão que gerou a marcha das vadias, a discussão sobre os trajes, sobre o veste, e o quanto o pensamento feminista ajudou a superar as premissas que eram de restrição da liberdade da mulher, para entender como as condutas assediantes. Eu tinha que falar muito mais, mas que 4 minutos está fazendo aqui, eu preciso encerrar, e eu preciso dizer que na condição de um civilista, de um trabalhista, que caiu de paraquedas no maior congresso de direito penal do país, eu estou me sentindo a Xuxa. Foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês. Eu quero dizer a todos e todas que eu, embora seja um estranho no Rio, seja alguém que tenha sido abduzido e trazido aqui, eu estou muito feliz
bati papo com algumas pessoas, vi gente de vários cantos do país. Este é o maior congresso. Alain, eu tenho um orgulho paternal de você, eu fico muito feliz de participar, e quem sabe, se vocês quiserem, lembrem de mim em Fortaleza, eu volto, eu quero me sentir o Siri Magal, me chama que eu vou, e se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês, só que eu preciso terminar em 3 minutos. Então, o Alain desafiou, falou, Ana, recita aquele seu poema, eu vou recitar. Então, para encerrar, porque eu falei para o Mário Sérgio Cortella, mas é engraçado que quando eu escrevi meu livro Jeito Família, e eu tinha que escrever sobre o capítulo de união afetiva, eu precisava entrar num personagem, sou um homem branco, hétero, cis, como é que eu ia escrever sobre isso antes da decisão do Supremo? Então a poesia é meu refúgio, eu construí um poema para eu entender como eu ia escrever. E é engraçado que o Leandro Carnal recitou esse poema, eu fiquei pop, as pessoas começaram a me seguir no meu blog de poesia. Eu vou recitar aqui para vocês, somente para encerrar. Incorporar o personagem e eu vou tentar falar em 2 minutos e meio. Vamos lá. Preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês, nordestino ou argentino, idoso ou menor carente, deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu, ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ouvir, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. Mais uma salva de palmas para o Rodolfo Pamplona Filho.